Olá, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos a mais um vídeo com mais um toque do Angelon. Aqui em casa nós sempre gostamos muito de Natal, então essa época do ano sempre foi muito esperada. Eu sempre gosto de, quando vai chegar dessa época, montar árvore, fazer arranjos de mesa, bandejas e colocar elementos decorativos natalinos em todos os cantos possíveis da casa. Ultimamente, nós temos pesado um pouco menos na mão e decorado mais uma parte da casa que nós gostamos muito de ficar, que é a sala. A sala da casa da minha mãe é o maior ambiente da casa. É um ambiente muito gostoso, muito aconchegante, que nós gostamos muito de ficar, receber pessoas, amigos, familiares. Geralmente, quando as crianças vêm em casa, elas ficam pelo chão brincando, na nossa companhia, ou então nós abrimos o sofá-cama e ficamos todos jogados no sofá assistindo televisão. Então, esse ano especialmente, eu vou focar muito mais na decoração da sala. Eu quero mostrar para vocês toda a decoração que eu fiz nesse ambiente e é isso que eu vou começar a compartilhar agora com vocês. Eu vou começar a compartilhar a minha decoração natalina com vocês por ela, que é a estrela da decoração, a árvore de Natal. E eu vou começar com ela por um motivo especial. Ela foi justamente o ponto de partida para a decoração de todos os cantinhos da sala. Por quê? Como há muitos anos eu venho comprando decorações natalinas, todos os anos diferentes, com cores diferentes, motivos diferentes, esse ano eu decidi que eu não compraria absolutamente nada. Porém, um belo dia, saindo da minha casa no apartamento onde eu moro, eu encontrei uma pessoa descartando uma caixa com muitos enfeites natalinos. E eles tinham algo em comum. Todos eles tinham a coloração rosada. Então tinham 3 tipos de bolinhas, uma perolada, uma fosca e uma outra com glitter, alguns canudos branco e vermelhos e alguns raminhos rosa de glitter, desses que estão bem na moda, as pessoas sabem quais são. Em seguida eu conversei com a minha mãe, comentei com ela que eu tinha achado esses enfeites cor-de-rosa e ela ficou absolutamente interessada nos enfeites e falou: traz eles aqui para casa e faz uma decoração natalina aqui em casa com as cores de rosa. E foi o que eu decidi fazer. Os enfeites que eu encontrei na caixa foram usados na árvore de Natal especificamente, que foram as bolinhas. Para complementar um pouco, porque elas não encheriam a árvore suficiente para que a árvore ficasse vistosa, bonita, eu acabei complementando com algumas bolinhas prateadas. Então, como eu fiz? Nas pontas do galho da árvore, eu coloquei as bolinhas cor-de-rosa. E mais no miolo da árvore, eu coloquei umas bolinhas pratas que eu já tinha de um outro ano, em que a minha decoração foi toda prata. Fiz isso porque eu achei que as bolinhas pratas não conflitaram com as bolinhas cor-de-rosa e elas deram um preenchimento, um volume no miolo da árvore. Para complementar, nas pontas dos galhos eu coloquei algumas estrelas com glitter, que também são parte de decoração de um outro ano, e complementei com uma corrente prateada. Então, tirando os poucos pontos de cor-de-rosa na árvore, todo o resto da decoração foi feito em tons de prata. E essas cores foram adotadas na árvore de Natal e elas também acabaram se distribuindo em todos os outros pontos da sala, como eu vou compartilhar com vocês. Esse modelo de pinheiro que nós temos em casa faz referência àquele modelo tradicional do Pinus Elliott, que não é aquele pinheiro que tem muitos ramos no seu miolo, porém tem os galhos mais compridos e voltados para o alto. Então, como eu comentei com vocês, eu coloquei nas pontas dos galhos essas bolinhas que são um tom rosado perolado e mais no miolo da árvore eu coloquei as prateadas. Nas pontas estrelas e a corrente, e as estrelas fazem link ainda com a ponteira da árvore, que também é outra estrela. O que eu acho interessante comentar é que o fato de algumas bolinhas terem um acabamento fosco, uma ter um acabamento perolado, outras prateadas terem faixas, outras terem glitter, essa diferença de texturas na árvore, por mais que eu não trabalhe com mais de 2 cores, a mudança das texturas traz uma riqueza para a árvore, traz um preenchimento bonito, deixa ele mais interessante. Eu acho que isso é uma boa dica para quem prefere uma árvore mais clássica, assim como eu, que não tem uma árvore com enfeites muito grandes ou coisas muito chamativas, mas trabalha basicamente com os elementos clássicos, estrelas e bolinhas, que são 2 elementos típicos do Natal. Eu ainda acho interessante comentar que, como nós não temos uma árvore muito grande, ela fica montada em cima de uma mesinha, que faz com que ela dê uma certa altura, não chegando no teto, porém ocupando bem o espaço da sala. E nós ainda gostamos de montar a árvore ao lado desse móvel, que tem um acabamento de madeira feito com marchetaria, que dá esse tom escuro à madeira,
porque de certa forma a gente acha que remete ao elemento clássico do Natal, né? A madeira e o pinheiro. Como nesse canto já tem a árvore de Natal, a única coisa que nós acrescentamos em cima desse móvel foi essa bandeja com essas 6 xícaras, que talvez elas nem sejam usadas, mas elas são muito bonitinhas e foi uma das primeiras peças natalinas que eu adquiri logo quando eu comecei a trabalhar, então elas têm uma memória afetiva. Inclusive por isso, talvez elas não sejam tão usadas para serem preservadas. A iluminação dos abajures em casa ainda dá um toque especial à decoração à noite. Virando para o meu lado direito, nós temos o móvel onde fica a televisão. E nesse móvel eu tenho um arranjo feito, composto por 2 peças de vidro decoradas com o presépio. E ainda do outro lado, uma bandeja com Papai Noel, umas velas e uma árvore. E eu vou mostrar agora esses cantinhos com mais detalhe para vocês. Então, nesse canto do lado esquerdo da televisão, eu tenho 2 elementos. Algo que eu acho interessante de comentar nessa primeira peça, que todos os arranjos que eu fiz, eu coloquei apoiados em um suplá, porque além dele organizar os arranjos, ele deu uma unidade entre todas as peças que foram distribuídas ao longo do ambiente. Outra coisa que eu acho bem interessante é mostrar que aqui nós temos uma relação entre essas peças. Então nós temos uma peça horizontal que é composta por essa bandeja com o presépio e do lado nós temos esses 2 elementos verticais que de certa forma harmonizam e geram um equilíbrio na composição. Na bandeja do presépio, em frente ao presépio tem uma velinha escondida que à noite, quando a gente acende, dá uma iluminação direcional dos personagens e dá um acabamento muito bonito. Na frente eu tenho umas bolas prateadas, como vão constar em todos os arranjos. E para dar uma aparência de floresta, eu coloquei umas pinhas em pé atrás, que deram essa impressão. Aliás, as pinhas foram usadas em abundância nessa decoração. Vocês vão perceber que elas foram usadas praticamente em todos os arranjos. Afinal de contas, perto da casa da minha mãe, há alguns pinheiros em uma escola onde elas foram coletadas. Ao lado do presépio, eu tenho os 2 vidros. E o meu critério de organização deles foi começar com as pinhas e eu fui acrescentando as bolas pratas e as bolas rosadas intercaladas, de maneira que as pinhas separassem elas. E vendo de lado, tem esse efeito do brilho das peças das bolinhas. Virando agora para o meu lado direito, nós vemos eu gravando na televisão. E ao outro lado, nós temos a bandeja com Papai Noel. Embora seja um elemento clichê e fuja muito da proposta que era fazer toda a decoração em rosa, alguns elementos nós não conseguimos achar na cor, sendo elas as velas e o Papai Noel, que tradicionalmente é vermelho. Então na bandeja do Papai Noel eu fiz a mesma coisa, eu montei o arranjo em cima de um suplá, acrescentando as bolinhas na frente para dar brilho, em volta do Papai Noel as pinhas, o Papai Noel no centro, e para dar uma segunda altura coloquei um par de velas atrás. Geralmente eu prefiro colocar os elementos em pares, afinal de contas fica melhor na composição, pois não fica um elemento solitário perdido. Ao lado, eu peguei uma caixinha de MDF de madeira que a minha mãe tinha, abri ela, e na caixinha e na tampa eu montei 2 arranjos, e eu achei interessante colocar nas caixinhas separados assim, porque organizou e criou uma relação entre eles. A primeira, uma bandeja mais baixo, com umas velas que também existem em casa desde que nós somos crianças, também intercaladas com as pinhas, e ao lado, um elemento mais alto que é a árvore, também com as pinhas em seus pés. Em frente ao móvel da televisão, já no centro da sala, nós temos a mesinha de centro na frente do sofá. E a mesinha de centro foi uma parte que eu fiquei particularmente apaixonado, porque eu peguei essa bandeja, coloquei as bolinhas e as pinhas como em todos os outros adornos que foram colocados. Acrescentei essas 2 lanternas ao lado, que tem uma velinha. Depois eu vou fazer uma cena com elas acesas para compartilhar com vocês. Eu trouxe um elemento vintage, que são esses cisnes, que foram adquiridos em uma família que se muda, que eu frequentei muitos anos atrás. Eles nunca tinham sido usados, e eu achei muito bonito, porque além de ter a oportunidade de usar essas peças nessa decoração, que nos trazem memórias afetivas, tem uma referência muito forte com as valsas e os balés do Tchaikovsky, que geralmente são passados
nos programas de televisão, nos canais, no final de ano, por exemplo, o Lago dos Cisnes. Então, para mim, faz uma referência a esse período natalino.